E aí galera, beleza? Eu sou Fabiano Lima, aluno do curso de Química, licenciatura da UFRN. E nessa videoaula nós trataremos da teoria do orbital molecular. Pessoal, além da TLV, uma outra teoria que é baseada nos princípios da mecânica quântica é a teoria do orbital molecular. Só que a TLV ela diferencia-se da teoria do orbital molecular. O postulado básico da TLV usa conceitos de sobreposição de nuvens eletrônicas. Então, a TLV ela postula que os elétrons numa molécula eles ocupam orbitais atômicos dos átomos individuais, formando-se a ligação quando estes se sobrepõem. Então, sendo assim, o orbital atômico de um átomo ele superpõe-se com o orbital atômico de um outro átomo. E essa superposição ela quer dizer que partilham da mesma região do espaço. Então a gente tem aqui dois orbitais 1s, essa superposição indicando a formação de uma ligação sigma, o que ocorre diferente na teoria do orbital molecular, que ela considera a sobreposição de orbitais de valência. Então tem aqui também uma ilustração para ajudar isso aí. A gente tem dois orbitais 2px e aqui ilustrando uma ligação sigma desses dois orbitais. Mas a TLV ela não previa a existência de moléculas paramagnéticas. Então, antes da gente entrar na discussão do conceito de paramagnetismo, eu peço que vocês observem somente essas duas situações. Essa primeira situação indicando aqui o nitrogênio líquido diante de um campo magnético, e nessa segunda situação indicando o oxigênio líquido diante de um campo magnético. Então a ilustração aqui ela já sugere que o oxigênio líquido ele vem sofrer um pequeno desvio. Então, por que será que isso ocorre? Porque ocorre o desvio do oxigênio líquido e não ocorre o mesmo com o nitrogênio líquido. Galera, segundo a TLV, a molécula do gás oxigênio ela é diamagnética. Mas não é isso que ocorre. Então, como a TLV ela não conseguia explicar o porquê desse desvio ocorre, a gente tem, vamos dizer assim, a saída da TLV e a entrada da teoria do orbital molecular, que consegue justificar o paramagnetismo dessa molécula. Como foi dito anteriormente, a teoria do orbital molecular ela é baseada nos princípios da mecânica quântica. Em 1926, o cientista austríaco Schrödinger ele escreveu esta equação de onda. A interpretação dessa equação ela nos diz que o quadrado da função de onda ela fornece a densidade de probabilidade de encontrar um elétron numa dada região. Então aqui a gente tem duas funções de onda e os gráficos correspondentes a essas duas funções. Temos aqui algumas ilustrações de orbitais moleculares. E retomando algumas informações, na teoria do orbital molecular, ela postula que há sobreposição de orbitais de valência e diz que os elétrons eles estão deslocalizados na molécula. Isso quer dizer que eles não pertencem a nenhuma ligação em particular, eles pertencem à molécula. Aqui a gente tem uma diferença legal e bem importante, a diferença de orbital atômico e orbital molecular. O orbital atômico ele refere-se à probabilidade de encontrar um elétron de um átomo em uma dada região do espaço. Já no orbital molecular, ele refere-se à probabilidade de encontrar um elétron de uma molécula em uma dada região do espaço. Agora, de fato, a gente vai confrontar o paramagnetismo e o diamagnetismo. Então, o meio que eu encontrei de ilustrar isso aqui é chamar a substância paramagnética de P, chamar a substância diamagnética de D, representar essas duas substâncias por esses dois símbolos aqui, e no centro a gente tem aqui a ilustração de um campo magnético. Então agora a gente vai ver o que ocorre quando se coloca uma substância paramagnética diante de um campo magnético. Então, voltando mais uma vez, a gente vai observar um desvio
no campo magnético. E agora, o que será que ocorre quando uma substância diamagnética ele é colocada no campo magnético? Observa-se que a substância, né, ela não sofre desvio. Esse desvio que ocorre com uma substância paramagnética é devido à presença de elétrons desemparelhados. E o não desvio, né, que ocorre com a substância diamagnética é devido a essa substância ela não apresentar elétrons desemparelhados. Então nós vamos definir paramagnetismo e diamagnetismo. O paramagnetismo indica que a molécula tem elétrons desemparelhados. Uma substância paramagnética tende a se mover para dentro de um campo magnético. Já o diamagnetismo significa que todos os elétrons de uma molécula estão emparelhados. Uma substância diamagnética tende a se mover para fora de um campo magnético. Nesse momento, nós teremos a representação de duas situações e a entrada de palavras-chave, né? Palavras como orbital molecular ligante, orbital molecular antiligante, interferência construtiva e interferência destrutiva. Então temos duas situações que serão representadas. Essa primeira situação aqui, caracterizando uma interferência destrutiva, e a segunda situação, que caracterizando uma interferência construtiva. Então, nessa primeira situação aqui, um segundo orbital molecular ele é obtido por interferência destrutiva. Nesse caso, produz um orbital molecular de densidade eletrônica máxima fora das regiões entre os dois núcleos. Então, se os elétrons de uma molécula eles são colocados neste orbital molecular, eles tendem a desestabilizar a molécula e o orbital molecular é chamado antiligante. Nessa segunda situação aqui, o orbital molecular resultante tem uma forma que concentra a densidade eletrônica entre os dois núcleos. Os elétrons colocados em tal orbital molecular, eles tendem a conservar os núcleos juntos e a estabilizar a molécula. Por essa razão, este orbital é chamado orbital molecular ligante. O orbital molecular antiligante, representado dessa forma, o orbital molecular ligante, representado dessa forma. Mais duas notações: o orbital molecular ligante, OML, e o orbital molecular antiligante, OMAL.